Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a professora e pesquisadora Andrea Sertier, aqui no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Ela é uma referência de pesquisadora aqui no Brasil e eu tenho a honra hoje de falar com ela. Andrea, muito obrigada por trazer tanto conhecimento para a gente aqui no nosso canal e ajudar tantas famílias. Então vamos lá. Vamos Conta lá, pra eu que gente. agradeço, eu que Imagina. agradeço a oportunidade. Conta pra gente como que você começou a sua pesquisa, como que você começou a Uhum, estudar o TEA, como foi esse despertar para você? uhum. Tá certo. Desde a graduação, na verdade, eu sempre me interessei pelo desenvolvimento do cérebro, né? Eu sempre fascinei por essa parte de desenvolvimento de funcionamento do cérebro. E eu fui, desde da iniciação científica, eu já estudei uma síndrome que tinha um pouco de desenvolvimento do sistema nervoso, sistema ocular, tal. E depois eu passei para o estudo de famílias com deficiência intelectual, de indivíduos com deficiência intelectual, que cursa com autismo, né? Com transtorno do espectro autista. E aí, logo estava terminando o doutorado, eu já comecei a, de fato, ir por esse caminho do autismo e estudar, então, mecanismo genético, molecular, celular do autismo. Sempre foi, e hoje é a minha linha de pesquisa principal aqui no Einstein, né? Lembrando aqui, né, que a professora fez biologia na USP, fez Isso, pós-doutorado em genética, também lá na na USP, USP. eu fiz pós-graduação, né? Então, doutorado lá na USP, no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Fiz pós-doutorado no Canadá, nessa parte de biologia do desenvolvimento, e eu trabalhei do neurodesenvolvimento, e aí depois eu voltei para cá, ainda fiquei um pouco no Instituto de Psiquiatria do HC, quando eu vim para o Einstein em 2010. Legal, André. E você, quando fez toda essa trajetória de ensino, a gente sabe que antigamente ali, você deve ter começado há uns 15 anos atrás, um pouquinho mais. Como Isso. que era? Porque hoje a gente tem muito mais conteúdo explorado, muito mais informações em relação à genética do autismo, né, que você falou, então. E Isso. como que era antigamente? Quais foram as evoluções que você viu nesse longo, assim, do Aham. tempo da sua pesquisa? Sim, eu acho que a caminhada, né, as grandes descobertas em autismo, elas caminharam junto com o nosso poder de enxergar o nosso genoma, né, o genoma humano. Então, a sequência do genoma humano. Então, ah, antigamente, então, sei lá, a partir o que a gente tinha na década de 80 ou até antes era cariótipo só. Então, grandes anormalidades cromossômicas, né? Ou numéricas ou estruturais. Depois, a partir de 2010, mais ou menos, a gente começou a ter os microarrays cromossômicos, que é uma metodologia que permite que a gente identifique grandes deleções ou duplicações do nosso genoma, que envolvem muitas vezes mais de um gene, né? Quanto maior, mais genes estão envolvidos. Depois, então isso acho que 2006, assim, na verdade. Depois, a partir de 2015, 2010 começaram a ser lançadas as primeiras plataformas de sequenciamento, né, de nova geração do nosso genoma, mas em autismo isso começou a ser de fato usado a partir de 2012, por aí. Então a gente começou a sequenciar toda a região codificadora de proteínas do nosso genoma, que a gente chama de exoma, de grandes coortes de indivíduos com TEA. Então, coortes de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil indivíduos. E aí, então, a gente começou, a partir, acho que daí mesmo, ter esses grandes avanços em termos de identificar variantes genéticas de risco para o autismo, né? Tá, então a gente fez aqui uma última entrevista com a Isabela, que foi aluna da professora Andrea, e a gente questionou, o autismo é genético? Porque houve muitas dúvidas. Então, porque a população falou, não é genético, não, é epigenética, não tem nada a ver, teve bastante discussões e comentários em relação a isso. Então, por isso que me motivou até pra gente conversar mais um pouco mais profundo e mostrar pra população, pra gente mostrar um pouco mais de informação, assim, é genético? A gente já nasce com autismo ou ele desenvolve ao longo da vida? Tá. Como que funciona? Tá.
a gente já nasce com autismo, então sim, o autismo é genético. Acho que a grande maioria, né, dos pacientes tem uma carga genética de susceptibilidade para o autismo. Então, deixa eu fazer um adendo, André. Vamos explicar o que é ser genético? Tá. O que é ser, começar então, um pouquinho antes, né? Tá. Tudo que é genético é o que envolve a sequência de nucleotídeos dos nossos genes. Tá? Então, qualquer mudança na sequência de nucleotídeo lá, daqueles 4 letrinhas do nosso DNA, e em genes importantes para o neurodesenvolvimento, a gente fala que é genético. Tá? Tudo que é genético envolve mudanças nas sequências das letrinhas do nosso DNA, né? Dos genes. E tudo que é ambiental, então a gente fala, é fator ambiental de risco para o autismo. É que não envolve mudanças nas sequências dos genes, mas que são fatores que de alguma maneira influenciam a expressão daquele gene. Tá? Então, de alguma maneira, influenciam essa expressão, mas que não se refletem em mudanças nas sequências dos nucleotídeos do nosso Mas as genoma. pessoas nascem com autismo. A gente tem vários tipos de herança, vamos lá. A gente tem vários tipos de herança. Então, assim, as pessoas nascem com autismo. Então, a gente consegue enxergar quais são essas mutações, né? A gente consegue fechar um diagnóstico molecular e genético em cerca de 20% dos casos, mais ou menos. E esses indivíduos, eles geralmente têm uma variante genética, então uma mutação, né, uma mudança lá na sequência de nucleotídeos de um gene importante para o neurodesenvolvimento, em um único gene, que é mais ou menos 10% dos casos, ou em poucos genes, 2 genes, 3 genes, que também é mais ou menos uns 5% dos casos, envolvendo 2 ou mais genes, e também, em cerca de outros 10%, a gente tem o que a gente chama de variações no número de cópias, ou seja, deleções e duplicações do nosso genoma, que podem envolver parte de um gene inteiro ou mais genes. Então, essas variantes, né, genéticas, que são raras na população que não tem autismo, na população que a gente chama de neurotípica ou controle, mas que estão presentes nos indivíduos com autismo, raras na população e presentes nos indivíduos com autismo, e que sozinhas, né, elas são suficientes para causar o autismo, estão presentes em cerca de 20 a 25% dos casos. Tá, e esses outros 80%? Tá, os outros 80%, a gente acredita que grande parte deles siga o modelo que a gente chama de multifatorial de herança. O que é isso? Como o próprio nome diz, são muitos fatores genéticos e fatores não genéticos, né? Então, dos fatores genéticos, o que é que a gente acredita? Que é uma herança que a gente chama de poligênica. Então, são várias mutações, várias variantes genéticas em vários genes espalhados pelo nosso genoma, mas que individualmente cada uma delas tem um efeito pequeno. Tá? Então, eu tenho um conjunto dessas variantes, você tem um conjunto dessas variantes, mas a gente não tem um número suficiente dessas variantes. Um indivíduo com autismo tem um número, um acúmulo dessas variantes de risco, né, que estão aí circulando na população, mas que neles tem um acúmulo, elas estão em maior número, que a gente fala que passa esse limiar de susceptibilidade, né, como se fosse um copo, né, o copo tem que estar cheio, vamos dizer assim, para ter o autismo. Um indivíduo com autismo é como se essas variantes se acumulassem e o copo ficou cheio. Né? A gente tem um copo pela metade, então não passou esse limiar de susceptibilidade. Aliado muito frequentemente a esses fatores ambientais de risco. O que são esses fatores ambientais de risco? Tem vários deles. Exemplos: o uso de determinados medicamentos pela mãe durante a gestação. Então, como, por exemplo, determinados anticonvulsivantes, como o ácido valproico, né, que aumenta o risco. Não é determinante, mas a gente acha que a carga genética de susceptibilidade, esse copo cheio aliado a esse fator ambiental, aí sim faz com que o indivíduo tenha autismo. Antidepressivos, você já viu alguma coisa? Antidepressivos, tem estudos sobre isso, mas eu acho que não é nada ainda super determinante. Outro fator que tem bastante estudo é, por exemplo, infecções maternas importantes durante a gestação, que de fato ativem o sistema imunológico materno, é um fator que compromete. Idade parental avançada também tem sido discutido, então tem vários desses fatores que
aliados a essa susceptibilidade genética, contribuem para que o indivíduo tenha autismo. Tá, só uma pergunta. Ficou claro? Não, para mim ficou claro. Tá. Eu tenho uma dúvida, na verdade, quando você falou da mãe, porque tem um pouco a ver com um estudo que eu queria fazer no meu pós-doutorado, que eu comentei com você. Tá. Por exemplo, a mãe tomou um antidepressivo ou um anticonvulsionante durante, sei lá, muito tempo, e aí descobriu que estava grávida e parou. A gente sabe que algumas drogas, elas conseguem ficar no nosso organismo porque elas são quebradas em outros princípios, né? Então, tipo, a gente tem a droga como um todo, e quando ela é metabolizada, ela parte outras moléculas menores. E essas moléculas menores, elas ficam ali e tem uma meia-vida para ela ser, né, ser refeita. E eu vi uns estudos na época que tinha até algumas moléculas derivadas de alguma dessas drogas até no cérebro, encontrada no ovário, alguma coisa assim. Você já leu alguma coisa desse princípio? Você acha que, assim, eu tomei por muito tempo, aí descobri que estava grávida, ou, por exemplo, parei de tomar, e isso pode ter influenciado, ou é mesmo tomando mesmo o princípio ativo daquela droga mesmo durante a gestação? Olha, assim, eu acho que isso é tudo super delicado, né? Porque, assim, são todos estudos que não são extremamente conclusivos. Não é claro que não é para ninguém se apavorar e dizer, eu não tô tomando antidepressivo, tô grávida. É óbvio que não, né? Então, tudo tem que ser ponderado. Eu acho que a maior influência é quando você tem uma maior carga daquilo, né? Então, isso está sendo acontecido. Por exemplo, eu tive uma infecção, eu tenho... Estou tomando ácido valproico em grandes quantidades durante a gestação, ou ou teve uma infecção e tomou antibiótico, por exemplo, alguma coisa uma do tipo. Ou tive uma infecção super importante que precisou de internação, rubéola durante a gestação, sabe? Uma coisa importante, né? Que é um minha mãe teve, resfriado. acredita? Então, tá vendo? Não é, mas isso nada é determinante, não é que Sim. a mãe teve, então assim, não é pra a gente super se apavorar. Sim, São claro. todos estudos, né? Muita coisa em modelo animal também, então muita Sim. coisa que precisa ser, de fato, verificada e comprovada, né, nos seres humanos, com estudos epidemiológicos, com estudos científicos controlados. São coisas que a gente tem evidências, né, mas não é nada determinístico, que eu acho que é uma coisa super importante de falar. De novo, e sempre aliada, eu acho, que precisa da susceptibilidade genética também. Né? Então não é que toda mãe que teve uma infecção importante durante a gestação vai ter um filho com autista. Não. Aumenta um pouco a probabilidade, porque eu acho que a gente precisa dessa carga genética também. Eu acho que um exemplo disso é a minha família, por exemplo. O meu irmão mais velho, ele veio com autismo e várias deficiências intelectuais, ali, comprometimentos ali. Ele é o mais velho, aí veio minha irmã e veio eu. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve várias infecções. Ela teve rubéola, eu tive rubéola congênita e eu nasci prematura, nasci de 6 meses. Todos os fatores ambientais de risco possíveis. Todos. Assim, até que eu saiba hoje, ainda não sou diagnosticada como TEA. Sim. Eu sinto que alguns, igual você falou, a população ela tem algum ou outros, né, traços, claro, todo por exemplo, mundo tem. Barulho muito intenso, eu fico incomodada e alguma coisa do tipo. É óbvio que mas eu acho que ainda não passei esse limiar que a gente comentou. Não. Mas assim, alguns traços a gente tem, assim. Você acha que nessas pesquisas que você anda fazendo, né, enfim, com os pesquisadores, a gente tem uma assinatura biológica do TEA, a gente consegue identificar isso? A gente tem os painéis, como que funciona? A gente tem uma assinatura biológica? Não, porque o que acontece todas as variantes que a gente acha, mesmo esses 25% de indivíduos que eu consigo molecularmente diagnosticar, cada uma dessas variantes se repete no máximo de 1 a 2% dos indivíduos. É como se cada uma delas fosse particular, sabe, de cada indivíduo. Eu não tenho nada que se repita muito entre os indivíduos com autismo. Então, a gente não tem é óbvio que todo mundo, esses exames moleculares, ou por exemplo, as pessoas, nesses exames, deixa eu reformular, nesses exames moleculares que olham o DNA, né, então as mutações que estão presentes nos genes, a gente não tem nada que se repete muito, tá? Tudo que se repete, no máximo, como eu comentei, em 1 a 2% dos casos. Como se cada indivíduo tivesse uma coisa diferente do outro. Apesar de todos esses indivíduos serem diagnosticados dentro, né, estarem dentro desse espectro do transtorno do autismo. Mas existem diversos estudos que, por exemplo, tentam encontrar assinaturas de expressão gênica. Né? Então, eu olho não o DNA, mas eu olho
que genes estão sendo expressos ou diferentemente expressos em células dos indivíduos com autismo, células nervosas, né? Então, sejam células neuroprogenitoras, sejam neurônios, astrócitos, células da glia, né? Enfim. E o que diversos estudos mostram é que talvez eu tenha determinadas assinaturas de padrões de expressão gênica, sabe? Então, que são diferentemente, genes que são diferentemente expressos ou co-expressos, né? Nos indivíduos com autismo e diferentemente dos indivíduos neurotípicos. Então, a gente não consegue prever alguma coisa ainda quando a mãe está grávida, só se a gente fizer um aconselhamento genético da família, ou não? A gente não consegue prever, tá? Então, por exemplo, é claro, se você tem, por exemplo, se você tem um gene de herança mendeliana, né? Ou, por exemplo, eu tenho um gene mutado que eu sei que a herança é autossômica dominante, sabe? Lá tá num autossomo e de herança dominante, né? Expressa quando só uma das cópias do gene é mutada. É óbvio que eu consigo fazer um aconselhamento genético na família, né? Se a mãe tem a mutação, eu consigo prever um risco de 50% para a próxima para próximo filho. Ou 25% se a herança autossômica recessiva, genética mendeliana clássica. Mas, para a população geral, né, para esses 80% que eu não tenho diagnóstico molecular, é um risco empírico. É um risco populacional, que cresce à medida que eu tenho um número maior de indivíduos na família. Né? Então, por exemplo, se eu tenho, o risco populacional é 2%, né? Então, de 1 a 2%. Se eu tenho um indivíduo, se eu tenho, por exemplo, um primeiro filho com autismo, o meu risco, obviamente, é maior para o segundo filho, é maior de 10%. E isso vai crescendo à medida que eu tenho um maior número de indivíduos na família, mesmo para uma herança multifatorial. Tá? Então, eu consigo prever um risco com cálculos de herança multifatorial. Cálculo de risco, odds ratio, risco relativo. Eu consigo prever um risco. Que são riscos populacionais, empíricos, tá? Observacionais mesmo. Entendi. Umas dúvidas... Não, para mim ficou claro. Só voltando um pouquinho, a gente falou que a gente tem os casos, né, genéticos que as pessoas já nascem, né, com autismo, a gente Todos já nascem com autismo. Aí tem os fatores multifatoriais, que são da gestação, do ambiente, e o pessoal falou muito sobre epigenética. Então, vamos explicar exatamente o que seria epigenética, como que a epigenética estaria influenciando em tudo isso. Sim, então, o que a gente chama de epigenética, né? É qualquer alteração na nossa... O que acontece, né? Que não é na sequência de nucleotídeos, mas é, por exemplo, metilação do DNA ou mudanças naquelas proteínas que estão junto com o DNA, né? Que são o DNA, ele não fica o nosso DNA, os nossos genes lá, os nucleotídeos, eles não ficam livres, eles são compactados com diversas proteínas. Então, tudo que a gente muda, por exemplo, nessas proteínas também, que vão influenciar a expressão gênica, né? A gente chama de alterações epigenéticas. Então, metilação do nosso DNA ou metilação geralmente, né, no nosso DNA em resíduos de citosina, ou dessas proteínas que estão acopladas no nosso DNA, ou mudanças nas histonas, por exemplo, que são proteínas que estão acopladas com o nosso DNA, que vão fazer com que o nosso gene fique mais acessível ou menos acessível para ser expresso ou não, ou ser reprimido, a gente chama de mudanças epigenéticas. Tá? É que o pessoal falou muito, não, autismo não tem nada a ver, ele é epigenético. Então, como que é epigenética tudo que é ambiental, né, todos os fatores ambientais que vão influenciar de alguma maneira na expressão de genes, vão muitas vezes fazer isso por meio de alterações epigenéticas. Né? Que não deixa de ser genético, né? Que não seja, porque assim, muitas dessas alterações epigenéticas, muitas vezes elas são lembradas na prole futura, né? Então, muitas dessas alterações epigenéticas, elas voltam a acontecer, por exemplo, quando eu formo o embrião, né? Então, embora elas não estejam na sequência de DNA, é como se tivesse elas passam, porque o que acontece? Quando eu replico o meu DNA,
A fita filha, né, que serve como molde para a fita mãe, na fita mãe vão ter essas marcas. Então, a fita filha também vai ter essa marca. Então, é como se eu passasse essa informação, que embora não esteja na sequência de nucleotídeos, mas ela está ali presente, né? Ou por meio de metilação de citosinas, por exemplo, do nosso DNA, ou por essas alterações nas proteínas. Tá. Andréia, você acha que... por que a gente está tendo cada vez mais diagnósticos de TEA? Se você acha que é só porque a gente está mais capacitado para diagnosticar, ou você acha que realmente está havendo uma mudança no planeta? O que está acontecendo que a gente está tendo mais casos cada vez mais? Bom, eu acho que com certeza o diagnóstico é um dos motivos pelos quais a gente tem aumentado a prevalência de autismo ao longo dos anos, né? Então, se você percebe, né, a prevalência de autismo, ela aumenta justamente com as diferentes versões do manual de diagnóstico mental e estatístico, uma coisa assim de transtornos mentais, né? Então, a gente se baseia nesse manual para fazer diagnóstico, né? Então, ele norteia os parâmetros diagnósticos de diversos transtornos mentais, inclusive o TEA. E as diferentes versões, né, edições do DMS-5 andam junto com também o aumento de prevalência. Então, a gente tem, obviamente, um aumento de prevalência, porque a gente tem maior conscientização de autismo, tanto pelo público da saúde, né? Pelo público, tanto pelos profissionais da saúde, quanto pelo público leigo, né? Então, a gente inclui mais gente dentro do guarda-chuva, porque estão sendo diagnosticados melhor, né? Então, esse diagnóstico está sendo feito de uma maneira mais precisa, mas também se discute se a gente tem fatores ambientais aí, né? Aumentando o risco, a chance, né? Contribuindo para esse maior risco de autismo. Dentre os fatores ambientais, esses que a gente discutiu, né? Então, a gente tem mesmo essa discussão. Então, eu acho que pode ser que sejam as duas coisas. As duas coisas. A minha dúvida é assim, muitas mães, eu fiz a entrevista algumas mães nas clínicas e tal, elas falaram assim, meu filho é normal, e aí depois de um tempo eu comecei a ver que não falava, ou que teve um atraso intelectual, alguma coisa do tipo. A minha dúvida é, por que às vezes os sintomas, né, as características de deficiência ali no intelecto, alguma coisa assim, demora tanto para aparecer? Ou existe uma possibilidade de eu ter todos os genes do autismo, passar uma parte da minha vida, adolescente, só depois descobrir isso intensificar ou não? Isso vai descobrindo logo no começo, na primeira infância, ou não? Não, assim, o diagnóstico muitas vezes é complexo, porque assim, quando o caso é mais grave, né? Então, quando a severidade do quadro clínico é maior, é fácil de diagnosticar, né? Então, mas quando a criança tem autismo mais leve, muitas vezes esse autismo é percebido depois mesmo, sabe? Quando o contato social fica maior, quando as demandas sociais, né, ficam maiores. Então, muitas vezes o diagnóstico não é fechado mesmo na primeira infância, porque pode ser muitas vezes um caso mais leve. E existe também, cerca de 30% dos casos tem o que a gente chama de regressão de desenvolvimento. Então, muitas vezes, alguns marcos do desenvolvimento são atingidos, marcos motores e cognitivos, mas por algum motivo que a gente ainda não sabe quais, né, por motivos que a gente ainda não sabe quais são, a criança perde esses marcos de desenvolvimento, regride, né? Isso acontece em aproximadamente 30% dos casos, então a gente tem isso também. Tem a ver com aquela poda neural ou não? A gente não sabe ainda. Acho que sim, uma parte pode ser que tenha a ver, outra parte talvez tenha a ver com... A gente tem, talvez, casos até de regressões na primeira infância, mas regressões mais tardias, por exemplo, durante a adolescência. Talvez tenha a ver também com mudanças hormonais, a gente ainda não sabe. Mas tem esses casos também. Falando de hormônios e tal, por que a gente tem mais autismo em meninos do que em meninas? Então, assim, o que a gente tem, né? O que a gente acredita é que, lembra daquele limiar de susceptibilidade que eu comentei com vocês? A gente precisa acumular motivos para o indivíduo, né? Motivos genéticos ou ambientais para o indivíduo ter autismo.
O que a gente acredita é que nas meninas esse limiar seja maior do que nos meninos. Então eu preciso acumular mais variantes genéticas e fatores ambientais para se eu sou menina e para que eu tenha autismo do que os meninos. Você nunca chegou a ver nada em relação a hormônios, que são alguma Acho coisa que desse sim, tipo? também tem. Então, o que se discute é, por exemplo, o cérebro dos meninos, por causa de questões hormonais, né, androgênicas, ele é mais inflamado do que o cérebro de meninas. Então, é um fator também ambiental que de disponibilidade, de predisposição para o autismo. Então, tem essas discussões. Mas esses estudos genéticos que eu comentei para você em larga escala, que a gente consegue enxergar o genoma como um todo, tem mostrado que as mulheres com autismo têm mais variantes genéticas ou elas são mais graves, né? Por exemplo, se eu tenho duplicações e deleções, as duplicações são maiores nas meninas, ou eu acumulo essas mutações quando eu sou menina e tenho autismo do que meninos. Eu preciso de mais motivos, vamos dizer assim, para ter autismo, né? Tanto genéticos quanto ambientais, do que quando eu sou menino. Entendi. E a Andrea aqui no Albert Einstein, ela tem um projeto de pesquisa muito legal, que são com 3 coisas que a gente comentou, né? Que são com IPS, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Sobre os minicérebros, né? Que são os organoides. E com CRISPR e deficiência intelectual. Se você quiser comentar um pouquinho dos avanços que você está tendo nessa Tá bom. grupo de pesquisa. A gente não consegue fazer uma biópsia, né, do cérebro para pegar os neurônios ou as células que sustentam esses neurônios, que são as células da glia. Então, o que a gente faz é a gente usa esse modelo que chama IPS, como você comentou, que são células tronco pluripotentes induzidas em português, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, se a gente pega um fio de cabelo, ou fibroblasto de pele, ou célula de sangue, essas células, elas são células diferenciadas, elas não são neurônios. Então, a gente não consegue entender como é que está o funcionamento das células do cérebro usando sangue ou usando fibroblastos de pele, por exemplo. Se a gente pega essas células, elas não refletem, né, o funcionamento neural. Então, o que a gente faz? A gente pega essas células, que a gente chama de células somáticas, de mais fácil acesso. Então, pode ser, por exemplo, célula da polpa de dente de leite, ou célula sanguínea, células da urina, por exemplo. E faz com que essas células se tornem capazes de virar neurônios. Como é que a gente faz isso? A gente pega essas células que são células diferenciadas de pacientes com autismo. Cada uma delas, essas células já faz o que tem que fazer, né? Fibroblasto, por exemplo, fibroblasto da pele e tal. Só que a gente faz com que elas se desdiferenciem, elas fiquem como se fossem células pluripotentes, como se fossem células embrionárias, sabe? Da camada interna do blastocisto durante o início do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, né? Aquelas células da camada interna do blastocisto, que a gente chama de células embrionárias, elas vão dar origem a todo o nosso corpo, a todas as células que compõem o nosso corpo. E a gente chama essas células de pluripotentes, porque elas podem dar origem a qualquer tipo de célula. Aí a gente faz, então, com que essas células somáticas vindas de pacientes, do sangue, da urina e tal, da polpa de dente, elas fiquem como essas células embrionárias, elas se tornem pluripotentes. E aí sim elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. E a gente usa na cultura, né, no laboratório, um coquetelzinho, um meio de cultura que a gente chama, para que essas células se diferenciem em células neuroprogenitoras, em neurônios, em astrócitos, e a gente possa aí sim estudar o funcionamento dessas células. Então a gente usa esse modelo no laboratório. Vocês diferenciam, né, em neurônios. Você trabalha com minicérebros também, isso, né? Então, assim, que essas células, a gente pode fazer diferenciação que a gente chama de monocamada, em 2D, né? Então, a célula lá em monocamada, ou a gente pode fazer com que essas células IPS, cultivando em 3 dimensões, né, em suspensão, com determinados fatores de crescimento e tal, elas imitem o desenvolvimento do encéfalo ou de partes dele. Né? E aí, então, a gente chama isso de organoides cerebrais, né? Porque elas imitam de uma maneira um pouco mais fiel, é um modelo, obviamente, mas de uma maneira um pouco mais fiel o desenvolvimento do cérebro. E aí a gente tem, dentro desse mundo dos organoides cerebrais, a gente tem 2 tipos de modelos. A gente tem um modelo que a gente chama de não guiado, que é
um organoide que essas células mais ou menos sabem o que elas têm que fazer, sabe? Então elas imitam o desenvolvimento de diferentes partes do cérebro, do encéfalo ou do sistema nervoso, ou os organoides que a gente chama de guiados, que vão imitar o desenvolvimento de partes específicas do sistema nervoso, como, por exemplo, córtex cerebral, hipocampo, cerebelo, né? Então, vão imitar o desenvolvimento de partes específicas. E aqui a gente faz tanto o protocolo não guiado, quanto o guiado, para entender, vindos de PS de indivíduos com autismo, com e sem mutações conhecidas, tá? Para a gente entender um pouco como é que está o neurodesenvolvimento. E você já viu alguma diferença, uma dúvida minha mesmo, quando você faz monocamada ou em suspensão, que seriam os minicérebros ali, do mesma fonte, né? A gente está contando com as mesmas mutações ali, do mesmo paciente. Diferença em expressão gênicas? A gente ainda está explorando esses modelos, né? Os dois têm vantagens e desvantagens, então depende, acho que um complementa o outro, sabe? Até porque a gente sabe, né, que os organoides ainda não estão vascularizados, eles não passam tem várias ainda limitações, né? Depende do modelo que você usa, eles não têm células que não são de origem, por exemplo, da neuroectoderme, por exemplo, micróglia, né? Que não estão presentes, por exemplo, nos organoides guiados para córtex, por exemplo. Então é importante, a gente não tem essas células imunes ali presentes. Só deixar claro que são modelos, né? São modelos que não são perfeitos, que são melhores que talvez a gente trabalhar com os animais, que a gente pesquisava normalmente em camundongos, em ratos. E aí, assim, a gente aqui não usa modelo animal, né, no meu grupo. Então, a gente usa esses modelos também como uma questão de não usar modelos animais, né? De salvar modelos, de não usar mesmo os animais. Então, esses modelos são super importantes como modelos, de novo, né? Pra gente, é o instrumento que a gente tem para entender o que não está funcionando direito, né? E um modelo complementa o outro. É óbvio que a gente está encantado com o modelo dos organoides cerebrais, porque são modelos um pouco mais complexos e completos, porque eles têm mais tipos celulares dentro dos organoides do que na monocamada. É claro que nos modelos 2D a gente pode cultivar neurônios com astrócitos, fazer as coculturas, mas nos organoides cerebrais é como se eles se auto-organizassem, sabe? Com essas células todas ali presentes. Então a gente tem usado bastante esses modelos ultimamente nos projetos. Não, legal. E você já tem alguns resultados, alguns achados aqui? Então, a gente tem, como eu comentei com vocês, a gente tem tanto esses modelos vindos de pacientes que têm mutações específicas, né? Então, a gente, por exemplo, estuda um modelo que a gente chama de oligogênico, que são mutações em poucos genes, né? Então, a gente tem um paciente que tem mutações em 2 genes importantes, que a gente acha que é importante para o neurodesenvolvimento, e a gente primeiro fez toda uma parte de estudo 2D para entender como é que esses genes estão funcionando. Então, um é um canal de cálcio e outro é uma proteína importante para a migração neuronal. Então, a gente mostrou em 2D que o funcionamento de cada um desses genes individualmente, eles estão anormais, né, nas células vindas do paciente, do indivíduo com autismo. Essas células migram de forma anormal, o canal de cálcio está funcionando de forma normal, então elas proliferam de forma normal, elas diferenciam para neurônio de uma maneira aparentemente tardia, é um desbalanço entre proliferação de neuroprogenitoras e diferenciação para neurônios, e agora a gente está explorando como que isso está acontecendo nos organoides cerebrais, né? E aí a gente usa edição gênica também, que é um outro modelo, então a gente quer entender o que vem de uma mutação, o que vem de um gene mutado e do outro gene mutado. Então a gente pega células de indivíduos que não têm autismo, modela essas mutações por edição gênica, uma e outra, ou as duas juntas, para a gente entender que tipo de alterações vem de um gene mutado, de que tipo de alterações vem do outro gene, e que tipo de alterações eu preciso dos 2 genes mutados na mesma célula para que eu enxergue, né, essas alterações. Então a gente está fazendo isso e também fatores ambientais. Então, a gente está tentando imitar. Então, um dos fatores ambientais de risco é a ativação imune, né, neuroinflamação. Então, a gente usa esses modelos também para entender um pouco o papel de determinadas citocinas inflamatórias no neurodesenvolvimento, né? Então, a gente faz um pouco isso. Eu só tenho mais 2 perguntas só. Eu prometo que... a primeira...
você está pegando pacientes brasileiros. Você, nos seus achados, você já achou que tem alguma diferença da mesma mutação de outra etnia ou raça? Tem alguma coisa a ver ou não? É igual de outras regiões do Brasil? A gente não sabe essa resposta ainda. A gente não sabe essa resposta. Eu acredito que o background genético module, mesmo uma mutação de efeito, uma herança mais monogênica, né? Então, uma mutação bem determinante, assim, com efeito deletério bem importante, a gente acha que o background genético pode influenciar. Inclusive, tem estudos mostrando isso. Se eu pego a mesma mutação em diferentes backgrounds genéticos, muitas vezes os efeitos são um pouco diferentes ou diferentes. Então, isso talvez seja provável, mas a gente ainda não tem estudos funcionais em relação a isso aqui no laboratório. Mas tem publicações mostrando que, às vezes, a mesma mutação no mesmo gene, dependendo da linhagem, ou seja, dependendo do indivíduo que vem, o efeito pode ser um pouco diferente. Tá, e a última é, como que a gente consegue dar uma previsibilidade, ou como que todas essas pesquisas que a gente faz poderia um dia ajudar de fato os pacientes com TEA? Sim. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente entende o mecanismo molecular, né, mais todas essas vias moleculares alteradas são alvo de terapia, né? Então, é claro que o nosso objetivo final é sempre esse, né? Como eu posso entender mais para poder ajudar, né? Então, primeiro de tudo se eu consigo fazer o diagnóstico molecular para esses casos desses 20% dos casos que eu consigo fazer o diagnóstico molecular nessa herança mais monogênica ou oligogênica, eu consigo prestar um aconselhamento genético para as famílias. É um primeiro passo. E se eu encontro, quanto mais eu entendo da via molecular alterada, mais eu consigo eventualmente testar novas drogas ou drogas conhecidas que sejam alvos dessas vias alteradas, né? Então, isso tem sido, por exemplo, estudos clínicos, pré-clínicos e agora clínicos têm sido registrados por exemplo, com o uso de GF1 para quem tem uma mutação específica no gene que chama SHANK3. Né? Então, esse progresso do conhecimento, então, eu tenho essa mutação, se eu uso esse fator de crescimento, eu melhoro ou não o quadro clínico do paciente, isso já está sendo testado clinicamente, sabe? Então, assim, a gente conhecendo a mutação e as vias moleculares, a gente pode fazer uma plataforma ali de testagem de drogas, por exemplo, né? Para ir avançando nesse conhecimento. Bom, legal. Andréa, muito obrigada por trazer toda essa bagagem rica de conhecimento para todos nós. E que você aí que gostou, comenta aqui o que você quer ver no próximo episódio. E se tiver alguma dúvida, a gente responde aqui para você. Obrigadão. Obrigada. Obrigada, Andréa. Eu que agradeço. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida eu posso me disponibilizar a responder. Vou deixar o e-mail da Andréa aqui para vocês. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, pessoal.